todo mundo sabe que é mês de Outubro Rosa. Então eu tô aqui com a doutora Ana Carolina Pereira, que vai falar um pouquinho com a gente sobre isso, né? Boa noite. Boa noite, Tício. Boa noite, telespectador. Nunca é demais, né, reforçar. Como é que a gente pode descobrir um câncer de mama? Em alguns casos, a palpação, o autoexame, ele vai facilitar e identificar precocemente nódulos, que a paciente vai ter a facilidade de procurar com mais antecedência o mastologista ou o ginecologista para fazer esse diagnóstico mais preciso. Sempre é indicado para a mulher o quê? Ir lá fazer o exame de toque e tal, mas a gente sabe que o seio, ele não é uniforme. Então, como que a gente consegue saber se aquilo que a gente está sentindo é um problema, é uma glândula? Como que a gente tem alguma forma de descobrir? Tice, o ideal é que todas as mulheres façam um autoexame da mama para conhecer a glândula, para identificar o que é normal numa mama. Isso seria o objetivo principal do autoexame, da palpação mamária. Então, se você tem o conhecimento prévio de que a sua mama ela tem granulosidades que fazem parte da anatomia fisiológica ali do órgão, você vai ter uma facilidade em identificar qualquer nódulo que seja diferente. Você está acostumado com o seu seio, então se algo diferente surgir, você vai perceber. Exato. Mas não quer dizer que seja fácil de perceber, né? Não é tão fácil, mesmo porque, às vezes, existe a detecção de nódulos que são benignos. Quais são os fatores de risco, né? A gente sabe que um deles, que normalmente as pessoas vão no consultório, vão ser atendidas e vão talvez ter que fazer uma mamografia antes do tempo, é quando você tem um caso na família. Mas quais são os fatores de risco que podem levar a um câncer de mama? O risco é multifatorial, Tice. O que acontece é que 8% dos casos de cânceres são por causas familiares, que estão ligados a alguns genes, que hoje a ciência já conhece bem, que seria o BRCA1 e BRCA2. Porém, alguns casos, eles são esporádicos e tem também associação com hábitos de vida, sedentarismo, alimentação rica em gordura, pobre em fibras, excesso de álcool, tabaco, isso tudo pode contribuir sim para o desenvolvimento do câncer de mama. Esse BRCA1 e o BRCA2 são genes protetores. Quando eles têm alguma mutação, alguma alteração, eles deixam de proteger essa mulher. Existe a possibilidade de desenvolver alguma alteração cromossômica da mama por alguns outros fatores, como por exemplo, poucos filhos, idade tardia para amamentar, às vezes engravidar muito tarde, ou mesmo não amamentar o filho. Então, tudo isso ele contribui para que você aumente também o índice de câncer de mama. Ainda em 2018, nós vamos detectar mais de 59 mil pacientes com câncer, né? Isso é visível, tem crescido mesmo? Tem crescido por causa da industrialização, pelos meios alimentares. Hoje a gente vê que existe pouco tempo para exercício físico, pouco tempo para se alimentar corretamente, estresse, alterações de humor, depressão também podem contribuir para o desenvolvimento antecipado da doença. Existem alguns mitos, né? Por exemplo, tem gente que fala de anticoncepcional. O anticoncepcional, ele pode ser uma coisa que pode causar um câncer de mama, por exemplo? Excelente pergunta e de difícil resposta. Na verdade, os anticoncepcionais, existem estudos, tá? Principalmente um estudo muito grande que foi feito na Dinamarca, que reforça, sim, que anticoncepcional usado acima de 5 anos, principalmente acima de 10 anos, ele pode aumentar um pouco o índice de câncer de mama. Isso é controverso, alguns autores também viram alguns vieses, quer dizer, alguns erros no estudo. Ter uma prótese, isso pode também gerar ou pode dificultar encontrar um câncer de mama, por exemplo? De jeito nenhum. A prótese ela é inerte e ela não vai aumentar o risco de câncer de mama. Quando a paciente tem a prótese, geralmente ela é colocada atrás da musculatura do peitoral e a glândula vai estar na frente. Então, ela não diminui a eficácia dos exames que a gente usa para fazer a detecção, que é a mamografia, a ressonância, até colaborados pelo ultrassom também. E quando a gente fala que tem câncer de mama, a primeira coisa que as mulheres devem pensar é: meu Deus, perdi o seio, acabou. Como é que são os tratamentos? Nem sempre é necessário você retirar um seio, ou sim, como que é? Pode ser localizado, tanto retirando uma pequena porção da área ali afetada pelo tumor, quanto tirando a mama
toda, tá? E ele pode ser colaborado com alguns tratamentos coadjuvantes, que seria a radioterapia, a quimioterapia. Isso vai depender do estadiamento, do grau de invasão desse tumor, né? E do tipo do tumor também. Então, nem sempre é necessário que seja retirada a glândula completamente. O exame de mamografia, ele é um exame que pode ser feito gratuitamente, né, que é solicitado para as mulheres acima de 40 anos. As mulheres, elas têm feito esse acompanhamento que você tem visto ou que elas normalmente vão procurar quando já tem algum problema? Como que é? Então, nós temos todos os perfis, tanto daquelas pacientes que são mais preocupadas, que vão anualmente ao ginecologista, que fazem os exames rotineiramente, mas infelizmente existem aquelas pacientes que por descuido, por falta de tempo, por problemas pessoais também esquecem de ir para fazer esses exames. Então, existem pacientes que já chegam com tumor avançado para a gente. Graças a Deus, é uma pequena parcela ainda. Mas esse é o objetivo fundamental do Outubro Rosa, é incentivar o diagnóstico precoce, lembrar que a paciente tem que procurar o especialista, que ela tem que fazer autoexame da mama, mesmo sendo difícil, eu não sei se isso é normal, se essas granulações são normais ou se é algum tipo de tumor, mesmo sendo difícil, ela tem que procurar o especialista e ela tem que fazer os exames necessários. Legal. E a gente está falando muito de descobrir, de tratar e tudo mais, mas a mulher que ela está passando por esse momento, que ela tem um câncer, ela tem alguns direitos também. A gente conversou com um professor de direito, Carlos Eduardo. A legislação brasileira, ela traz algumas situações de vantagem ou de melhor tratamento à pessoa que porte a doença ou ao seu dependente. Então, cabe lembrar, em primeiro lugar, quem tem o câncer, inclusive de mama, ou que tem como dependente alguém que possui a doença, pode fazer o saque do Fundo de Garantia da conta do FGTS, o primeiro benefício. Também tem direito a receber a parcela do PIS daquele ano ou dos anos anteriores se não recebeu ainda. Além disso, a lei estabelece uma isenção de imposto de renda desde que a vítima, né, da doença receba pensão ou benefício. Se for renda por trabalho, aí não haverá isenção. Além disso, quem estiver doente com a moléstia do câncer, do de mama, não tem carência para receber o auxílio doença do INSS. E por fim, ainda há duas situações bem específicas. A primeira é a previsão na lei da obrigatoriedade do plano de saúde ou do SUS de fazer a cirurgia de reconstituição de mama quando há necessidade de extração. E por fim, caso a cirurgia gere alguma sequela de movimento, do doente ou pessoa em tratamento ainda conseguirá desconto na compra de carro até 30% e também o benefício da isenção de IPVA. Obrigada, queria agradecer o Carlos Eduardo com as dicas dele, né, sobre os direitos da mulher com câncer. E é importante, né, porque é Outubro Rosa, mas tem o ano inteiro, né? É bom a gente sempre lembrar que a mulher não está sozinha, né? Que isso não é um caso isolado, tem muitas mulheres que estão passando pela mesma coisa e que a gente realmente precisa procurar um médico, que é ele que vai dar o encaminhamento certo, né? Todo mundo no ginecologista e mastologista. Amanhã já.